Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma confusão que a maior parte das pessoas fazem. Indicadores do projeto e indicadores de gestão de projetos. E por que eu quero abordar isso? É muito comum as pessoas misturarem esses indicadores, medirem um achando que estão medindo o outro, não é? Claro! A gestão de projetos, ela tem uma interferência direta no resultado do projeto. Mas é muito importante eu entender que eu estou medindo coisas distintas. Primeiramente, indicadores do projeto são indicadores que estão atrelados aos resultados produzidos pelo projeto. Não é? Esses indicadores são muitas vezes indicadores não tão simples de serem obtidos. Por exemplo, os indicadores tradicionais de prazo, custo, atraso, orçamento, etc., mostram o quê? Mostram uma comparação entre o que está acontecendo e o que você tinha previsto acontecer dentro do seu plano. Além disso, você muitas vezes quer medir benefícios. E para você medir benefícios, você tem que partir de premissas. Por quê? Porque na maioria das vezes o benefício só aparece depois que o projeto acaba, o produto existe e o produto gera o benefício. Então, muitas vezes o projeto dura 6 meses, mas o benefício só vai ser visto em 3 anos. Então, muitas vezes, quando eu penso em indicadores do projeto, eu tenho que pensar no projeto e no resultado que ele vai me gerar. Então, olha como é que se torna muito mais difícil. Eu tenho um projeto, por exemplo, de clima organizacional, ou um projeto de recursos humanos, cujo projeto vai ser empreendido em 8 meses, mas o resultado pode se dar em 4, 5, 6 anos. Então eu preciso o quê? Construir indicadores e ter indicadores para que eu consiga perceber se realmente esses resultados estão aparecendo ou não. Os resultados não são tão imediatos. A gente adoraria, mas eles não são tão imediatos. E aí entra a segunda parte. Então por que a gente, então, muitas vezes cria indicadores de gestão de projetos? Que é o quê? É você avaliar a qualidade do plano, mudanças no escopo do plano. As mudanças no escopo do plano não só asseguram um melhor resultado para o projeto, mas também asseguram que é uma melhor gestão. Porque se você teve menos alterações no seu escopo, significa o quê? Que você geriu melhor. Ou então que você teve muita sorte. Mas que você geriu melhor. Então, na verdade, muitas vezes a gente confunde esses dois indicadores. O indicador do projeto é um indicador que mede o resultado daquele projeto. O indicador que vai medir o que ele trouxe para nós. E o indicador da gestão de projetos indica a competência com que o escritório de projetos atuou dentro de um plano. Então, quanto menor variação do plano, melhor é o resultado. Então, muitas vezes a gente mede custo, a gente mede prazo. Isso tudo, é lógico, a gente traduz como indicadores do projeto. Mas muitas vezes são indicadores da gestão do projeto e não do projeto em si. Eles são indicadores que mostram a sua capacidade de gerenciar o projeto, de gerenciar aquele empreendimento que você está dando. Agora, um indicador que vai assegurar o sucesso do projeto, muitas vezes, ele é muito mais nebuloso e ele só vai aparecer, só vai mostrar para nós anos depois. Anos depois. E aí é o grande desafio, porque anos depois a gente não sabe mais quem era o gerente do projeto, onde ele está. E por isso, gente, muitas vezes, muitas organizações continuam fazendo projetos sem medir o real benefício que eles trazem. E aí você faz, no prazo, no custo, aquilo que não era para ter sido feito. Então, olhem como é que é a lógica. Então, a gente tem que pensar sempre em medir a nossa eficiência na gestão de projetos. Mas também tentar criar um conjunto de indicadores que o PMO vai administrar pós-implantação. Ou seja, depois que você implementou, você me disse que você me daria esse resultado. Você está me dando esse resultado? Você está querendo fazer um MBA. E você está assegurando que com esse MBA, você vai ter uma taxa de retenção na sua organização maior, e essa taxa de retenção vai ser convertida em reais, em lucratividade, e que essa lucratividade vai ser medida. Em quanto tempo? Em 5, em 6 anos? Ótimo. Então, 5 a 6 anos você vai medir. Que isso vai mostrar sua competência. O grande problema, quando isso é muito longe, você se perde no tempo e acaba não medindo nada. E aí você começa a ser profundamente ineficiente nisso. E você continua medindo se o prazo está sendo cumprido, se o custo está sendo cumprido, achando que isso vai ser a única métrica do sucesso.
Nem sempre cumprir só o prazo ou só o custo é que vai ser o fator decisivo para que seu projeto seja bom ou seja ruim. É uma coisa para a gente pensar. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá!